Shutdown nos Estados Unidos. E agora, o que eu faço com meus investimentos? Para quem não sabe, o governo da maior economia do mundo simplesmente paralisou. Ou seja, as agências e departamentos não têm um tostão para gastar e muitos serviços essenciais estão sendo paralisados. Luciano, mas tu sempre falou que era mais seguro investir no exterior do que aqui, que era importante investir lá fora, e agora o que eu faço com meus investimentos? Calma, esse vídeo aqui é justamente para explicar o que é o shutdown, como isso impacta os seus investimentos e aonde é a melhor forma de estar investindo agora. Então, já deixa um joinha aqui e fique comigo até o final do vídeo. Para começar, a gente precisa explicar o que é esse tal de shutdown. Nada mais é do que o momento em que o governo fica sem dinheiro, sem orçamento, e ele precisa paralisar vários serviços não essenciais. Então, os servidores entram em licença não remunerada, e isso ocorre não porque o governo americano faltou com dinheiro, terminou o dinheiro do governo americano, como pode ser o primeiro pensamento, mas sim por uma questão política, porque não teve um acordo para o próximo orçamento, orçamento que vale a partir de outubro. Para quem não sabe, o exercício do orçamento americano ele termina em final de setembro e começa em outubro para o próximo ano. Então, o que aconteceu agora é que entre republicanos e democratas não houve um acordo por esse orçamento que começou agora em outubro, e como a gente está sem orçamento, se paralisa a máquina pública e se mantém apenas os serviços essenciais. É diferente do que eu comentei no último vídeo aqui no canal, que pode acontecer com o governo brasileiro a partir de 2027, onde simplesmente faltaria dinheiro se continuar a gastança do jeito que está. Mas isso é tema de outro vídeo. Lá nos Estados Unidos não é um problema econômico, e sim um problema político. E isso também já aconteceu várias vezes ao longo das últimas décadas, inclusive no último mandato do Donald Trump também aconteceu, tá? Então não é algo inédito, então a gente já pode ficar mais tranquilo aqui, não é algo gravíssimo como muita gente vem pintando. E agora, a gente precisa entender quais são as consequências do shutdown para a economia. A primeira, a gente tem que levar em consideração o prazo que isso vai se estender. Se chegar a um acordo rápido, questão de um dia, dois, uma semana, pouco vai afetar a economia. O maior shutdown que a gente teve foi na época do governo Trump, ali na virada do exercício de 18 para 19. Ali a gente ficou 5 semanas em shutdown nos Estados Unidos. E na época foi feito um levantamento, isso causou cerca de 3 bi de dólares de prejuízo para a economia por esse tempo extenso de shutdown. Então, a primeira coisa a gente tem que levar em consideração é isso. Quanto tempo o shutdown vai levar? Quanto maior o tempo, maior vai ser o impacto na economia e, consequentemente, nas empresas que são listadas na bolsa e aí reprecificando os ativos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a defasagem de informação. Como isso, Luciano? Muitas informações que o mercado usa para precificar os ativos, como o payroll, por exemplo, são divulgadas por agências do governo americano. E simplesmente não é um serviço essencial, então pode que eles não divulguem essas informações agora nas próximas semanas, e aí o mercado tende a ficar mais volátil, porque é mais ou menos como tu está dirigindo o carro e o painel do carro não está funcionando, tu não sabe a velocidade que tu está andando, não sabe o quanto tem de combustível, simplesmente tu está andando, né? Então o mercado está assim, com menos informações, vai ficar mais difícil de precificar os ativos e vai ter uma volatilidade maior. Agora, aqui entre nós, tá? Eu particularmente gosto dessa volatilidade. A volatilidade, ela nos ajuda a ganhar dinheiro, a performar melhor, rebalanceando as carteiras, ela dá oportunidades para nós. Ela só é ruim, a volatilidade, para quem não sabe o que está fazendo ou está com a carteira desalinhada ao seu perfil de risco. E para isso, eu vou deixar um link aqui na descrição, que você pode deixar os seus dados e alguém da minha equipe entra em contato e te oferece uma análise de carteira gratuita para saber se a sua carteira está preparada para momentos como esse. Agora, o mais importante do vídeo. Quais são as consequências desse shutdown para os investimentos? É a pergunta que eu mais recebi nessa última semana. Bom, além da volatilidade que eu já mencionei aqui, que já está ocorrendo e vai continuar nos próximos dias até que se tenha um acordo entre os republicanos e os democratas, a gente tem alguns ativos que eles performam melhor nesse tipo de cenário. O primeiro deles é o ouro. Eu fiz um vídeo aqui o ano passado sobre ouro, fiz um vídeo em abril, e para quem vai lembrar, abril já tinha subido muito o ouro, e eu comentei ainda na oportunidade, olha, ainda é uma boa compra, ainda vai ter uma demanda muito forte dos bancos centrais pelo ativo, e de lá para cá ele subiu ainda muito, então hoje ele está nas máximas, perto na casa aí, enquanto eu estou gravando o vídeo, de 3.900 dólares a onça, e a tendência é que ele continue valorizando. Nesses ambientes de incerteza, como a gente está hoje, o ouro ele sempre performa muito bem. O segundo ativo que eu gostaria de comentar é o Bitcoin. O Bitcoin ele tem muitos princípios similares ao ouro, então ele também tende a performar bem nesse cenário.
E o terceiro ativo que eu gostaria de comentar aqui, que pouca gente tem falado, é a própria renda fixa. Para quem é meu cliente aqui na consultoria sabe que a gente teve uma janela muito boa de alocação em bonds. Então, desde o final do ano passado, início desse ano, a gente foi travando muitas taxas aqui para os investidores que a gente presta consultoria. E agora, o que aconteceu nessa iminência do shutdown e nos primeiros dias de shutdown, os juros futuros vêm despencando. Ou seja, vou explicar isso aqui de uma forma mais didática. Vamos dizer que eu travei um bond lá pagando 6% ao ano. E hoje essa taxa veio caindo, o mercado reprecificou, hoje ele está pagando 5, 4,5% ao ano. A gente traz essa diferença de 6 para 4,5 para 5, lá do vencimento, 2031, 32, 33, sei lá quando vai vencer o bonde, até a data presente. E esse é o ágio que o mercado está precificando esses ativos hoje. Na própria renda fixa, que é um ativo super conservador, super previsível, a gente está conseguindo fazer um lucro muito bom em função desse cenário macro. E agora, negócio muito, muito importante, presta atenção. Não é porque eu estou falando que esses ativos vão se beneficiar que a gente tem que sair lá comprando todos eles agora. Boa parte da alta do cenário de shutdown já está precificada, já está no preço dos ativos. Então, se você sair comprando tudo agora, provavelmente você já está chegando atrasado. Então, a mensagem desse vídeo que tem que ficar para você é simples. Nada supera ter uma boa estratégia de investimentos e ter uma macro alocação. Por que meus clientes estão capturando alta com bonds, estão capturando alta com ouro? Porque a gente nunca tirou eles da estratégia de investimentos. A gente não tentou acertar na mosca de tipo, vai ter o shutdown ali em outubro e aí o ouro vai subir um monte. Não, é uma alocação estrutural da carteira, tem um percentual em ouro e a gente está colhendo os frutos agora, como teve épocas que ele andou de lado ou não performou bem. Então, essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar aqui. Cuide da macroalocação da carteira, tenha uma estratégia bem definida e o shutdown é algo que a gente não controla. A gente tem que focar onde a gente controla. Ter a estratégia, ter a macroalocação da carteira, isso a gente controla. Agora o shutdown a gente não controla. Se ele durar um dia, um mês, 2 meses, 3 meses, a gente não sabe. Quando que vai chegar um acordo entre republicanos e democratas, a gente não sabe. Agora, montar a carteira bem montada, isso a gente controla e isso a gente precisa. Espero que esse vídeo tenha agregado valor para vocês. Se agregou, compartilha com o seu amigo, curta aqui, comente. Essas métricas são muito importantes para o YouTube e para nós continuar produzindo conteúdo aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.